Ok, Carlos. És de onde? Carlos é o meu nome, tenho 23 anos e sou daqui do Cartaz, sou português. E sempre cresceste com os teus pais? Sempre tiveste uma família? Ok, começamos pelo começo, pode ser? Sim. Ok, então vou tentar ser o mais breve possível. Até aos meus 9 aninhos de idade cresci com a minha mãe e com o meu irmão mais velho, na mesma household. Que idade de diferença é que tens do teu irmão? Exatamente o dobro. Ele terá sempre o dobro da minha idade à altura que eu tenho. Eu tinha 15, ele tinha 30. Por isso é só irmos juntando os anos depois. Daí 16, 31. Yeah. Ok. E a tua Alright. mãe, o teu pai e o teu irmão? Ok, como é que era a afetividade entre nós? O meu pai sempre esteve ausente. Conheci-o muito mais tarde, já eu era adulto, mas já lá chego. Ok, minha mãe tinha a vida dela, que era muito separada da nossa. E o meu irmão basicamente era quem trabalhava em casa e quem fornecia o pitel quando era necessário. Tive alguns problemas em relacionar-me com o meu irmão e vice-versa, ele em relacionar-se comigo, mas mais tarde percebemos que isso não derivava da gente, era meramente um reflexo das escolhas dos nossos pais, não nosso, então hoje damos-nos super bem. Ainda bem que resolvi isso. Ok, isto até aos 9 anos de idade. Dos 9 até aos 18. Mas e o ambiente em casa era como? É assim, é difícil de representar isso, pois eu não me recordo como era. Eu recordo-me mais daquilo que me apercebi depois e que falei com o meu irmão depois do que realmente o que acontecia na altura. Eu era uma criança, era muito pouco consciente. Então, eu andava na minha e ainda fui das poucas crianças que teve o privilégio de sair e brincar sem telefones. Tive um daqueles Motorolas flip phones. E comia terra, andava com os joelhos rotos e era uma criancinha feliz. Agradeço por isso. Tinha uma vizinha que é importante mencionar que foi uma santa na minha infância, que era a tia Landina, que eu não faço ideia se essa senhora ainda é viva, há alguém a averiguar. Que hoje, consciente, gostava de lhe dar um sincero obrigado. Vivias que num bairro? Sim, era uma rua que era um beco sem saída no Vale de Santarém, então ali os putos todos se conheciam uns aos outros, e a gente brincava uns com os outros. Era feliz, I would like to Dizias que say that. tiveste uma boa infância, então, nesse sentido. Não é perfeito aos olhos de muita gente, mas que ainda era muita criança até tive a infância que eu tive, mesmo assim. E como foi a época da adoção e da separação e de todo... Tinhas 9 anos, como é que foi para ti? Ok, não me afetou em nada o processo de adoção em si. Não me aqueceu nem me arrefeceu. Era muito pouco consciente, para mim era uma aventura nova. Olha, vou passar uns tempos com pessoal que não conheço lá nenhum. Então, acho que vi isso com bons olhos na altura também. Que mais olhos é que uma criancinha de 9 anos tinha para ver isso, né? Então, fica um parênteses a referir a isso, que é 9 anos de idade já é muito tarde para adotar alguém. Porque a criança já vem a meio do processo de formação e depois não vai condizer com os parâmetros da família. Na maior parte das situações é totalmente diferente. Conheci, sim senhora, muitos casos na escola onde eu andei. Agora fazes aqui um corte para o Tomás, que também era adotado. Vi vários casos de adoção na escola em que resultou perfeitamente porque a criança foi adotada em ou meses de vida ou primeiro ou segundo ano de vida. Então o processo de adoção resultou, sim senhor, mas não foi o meu caso. Não me consegui integrar com a família que me adotou, mesmo refrazando que eles tentaram de tudo, todo o método tinham ao seu dispor para me tentar incluir, mas
não. Mas houve só não aqui uma resultou. parte que acho que não explicaste, que foi o porquê da adoção aos 9 anos. Ok, então a minha mãe teve uma trombose, que é uma doença numa das pernas, e foi parar ao hospital. Como eu disse antes, nessa altura o meu relacionamento com o meu irmão não era dos melhores, então não tive para onde ir, e dos 8 aos 9 foi tipo um ano em que eu passei por tipo umas 12 casas até ao processo de adoção. Tios, tias, conhecidos dos tios, amigos do mesmo bairro, tipo, yeah. E depois terminou esse rally casas com o processo de adoção. Como é que chegou da minha família biológica até à família adotiva? A família que me adotou era um pastor evangélico, é tipo a hierarquia mais alta, tipo um padre do catolicismo, só que da vertente evangélica. E a minha mãe que frequentava essa igreja na altura, então quando se viu com esse problema, porque não aceitar a proposta, pois a proposta de adoção veio por parte do meu pai adotivo, não pela minha mãe. Ela só viu uma boa oportunidade de se livrar de gastos e tomou. Yeah. Foi assim que tu viste. Não na altura. Na altura eu achei que ela estava a fazer por bem, tipo, ok, agora não tenho condições, vou. Yeah, mas depois de reunir as condições de volta, não retomar, isso provou muito. E mais tarde tive a oportunidade de conhecer a pessoa já consciente e não gostei. Ao mesmo tempo, acho que ela me fez um favor em me fazer isso. E em relação à família adotiva, quais é que foram as diferenças que tu... Ok, começando porque é que eles me quiseram adotar? Ok, esse senhor, ele era impotente, ele não conseguia ter filhos e não consegue ainda. Então, a adoção era basicamente o único caminho que ele tinha para poder dar seguimento à linha dele, digamos assim. Então, ele já se encontrava em burocracias de casas de adoção e etc. à procura de uma criança, mas chegou à igreja a oportunidade e, por que não? É irónico porque na família de sangue foi assim comigo e com os meus 3 primos, todos na mesma altura adotados. Na mesma igreja, por famílias que frequentavam aquela igreja. Então meio que estavam sempre reunidos até. Acabaram por não se separar. Sim, isso foi fantástico. Hoje o meu primo é tipo como meu irmão, eu adoro aquele puto, mano. E no meio de tanta adversidade, estivemos sempre juntos. Os primeiros 2 anos de nascimento foi juntos, depois separámos-nos casa aqui e casa ali e achámos o rumo outra vez. Em algum desses momentos, ou de momento até à idade que falas agora, sentiste algum tipo de diferença para com as outras crianças, ou tipo algum tipo de mais de maturidade ou tristeza, ou achas que tinhas mais responsabilidade, ou... Ok. Eu continuava a ser uma criança, via sim senhor alguma diferença a nível de mentalidade. Eu processava pensamentos que crianças daquela altura não processavam porque não necessitavam, estás a ver? Mas eu não creio que tenha crescido melhor que ninguém, nem cresci mais rápido que ninguém, só cresci um bocadinho numa vertente mais rija ao olho de fora. Mas se eu achava diferenças entre mim e as outras crianças, nenhuma. Essa foi a maior diferença, porque só os adultos é que me tratavam como diferente. Porque as crianças não queriam saber se eu era adotado, se eu tinha pais, se não tinha, se não aparecia ninguém nas reuniões, se não aparecia ninguém nas avaliações. Eles não queriam saber, né? Também não estavam lá. A diferença nunca veio de criança nenhuma, nem de adolescente nenhum com quem eu me dava na escola. Sempre foi dos adultos. Mas e há questões daquilo que tu sentiste? Pessoalmente, não, nunca me senti diferente de criança nenhuma. Porque também me dediquei um pouco a procurar por isso, a conhecer outros processos de adoção na mesma escola que eu, a conhecer pessoas da minha turma e das turmas que fui frequentando com situações parecidas, algumas bem piores que a minha, etc, etc. Então, deparei-me que, no fundo, isto até era normal.
Então, a seguir aos 9 anos, a inclusão na família, neste caso adotiva, e a escola, os trabalhos, neste caso trabalho, desenvolvimento enquanto adulto, adolescente. Ok, a transição da criança à adolescência e até ao início da fase adulta. Ok, então eu fui morar com o Sr. Zé Valbon, tinha os meus 9 anitos, e eu permaneci na escola. Entretanto vim da escola de Santarém para as do Cartaz, porque morava em Vila Chã. Fiz as minhas amizades aí, reuni-me outra vez com o meu primo aí, porque ele frequentava a escola do Cartaz e já nada nos parou a partir daí. E depois entrei na adolescência e comecei-me a perceber mais ou menos que havia diferenças entre a minha família e história familiar às outras crianças. E aí é que eu comecei a perceber das coisas. Até aí nada me tinha afetado assim. Atrevo-me a dizer que nada me tinha afetado até aí. As drogas e o álcool ou alguma coisa assim sempre foram parte da tua vida? Okay. Ou incluíste-os a partir de que momento? Ou sequer incluíste em algum momento? Após fazer aqui um salto temporal, antes do Covid, isto eu tinha 19 anos já era adulto, quando eu fui conhecer mesmo já consciente os meus pais biológicos, eu vi de onde é que veio a tendência para substâncias ilícitas. E cometi esse erro como qualquer adolescente que eu conheci. Mas muito tarde, muito mais tarde do que o que foi bom, foi ótimo, muito mais tarde do que a maioria do pessoal da minha idade. Eu acho que só toquei mesmo em substâncias ilícitas, já eu estava perto de ser maior de idade. E carregaste isso como alguma curiosidade ou foi alguém que te convenceu, foi alguém que te propôs? Foste tu que tiveste curiosidade de experimentar? Não, a primeira vez que eu tive contacto com drogas eu nem sabia o que é que aquilo era. Então, a primeira vez mesmo que eu tive contacto com drogas, a primeira vez que eu segurei uma placa, eu era uma criancinha. Então, eu não sabia o que é que aquilo era. Mas antes, mais tarde... Foi presente na tua vida? Tu é que não tinhas noção. Exato. Até à família adotiva, sim, tive contacto com esse tipo de substâncias, mas nunca tive tendência nenhuma a consumir o que quer que fosse. Não tinha interesse sequer, não entendia sequer o que é que aquilo fazia. E qual é que é a tua opinião acerca agora disso? Que tudo tem o seu tempo certo. Se eu hoje era quem eu sou sem o ter feito, não. Se eu teria poupado-me a mim mesmo de muito problema, sim. Se eu teria poupado muito mais dinheiro, também. Mas se foi necessário, também. Se faria diferente, não. E daqui para a frente pretendes levar outro rumo? É mais ou menos isso que estás a querer dizer, ou não? Sim, isso já se deve mais à vida adulta mesmo, porque o meu aspecto físico de momento não favorece que eu acompanhe isso com o consumo de substâncias ilícitas, porque fecha muita porta e muita oportunidade que eu preciso de momento, seja a nível de trabalho, seja a nível de interação interpessoal. As tatuagens também já tens há quanto tempo? Ok, eu fui aquele moço que antes do Covid eu era totalmente branco, eu não tinha um pedaço de tinta no corpo. E do dia para a noite eu gosto de tatuagens. Nunca pude fazer, pois a minha família adotiva era muito conservadora. Eles eram evangélicos, então todo o âmbito de tatuagens era muito pouco apelativo, colocaremos assim. Então quando me vi adulto, maior e livre, por que não? Então enchi-me todo de tatuagens. Todas as tatuagens que eu tenho escrevem um pouco da minha história, mas só eu é que entendo isso. A maior parte das pessoas leva apenas como I just wanna be a thug, mas nada disso. Dá uma má impressão de aquilo que eu realmente sou. Não sou melhor do que ninguém, mas sou identificado com o tipo de pessoa que eu não sou, por causa da tinta. Se eu mudaria isso, de veras que não. Se eu me vou continuar a tatuar, de veras que sim. Até porque desenvolvi o gosto por isto, tenho várias tatuagens que fui eu mesmo, que fiz a mim mesmo. Então fascinou-me eu ter um caderno que eu pudesse escrever a minha história sem eu perder esse caderno.
É uma boa maneira de colocar a analogia. Então, e já uma vez te apaixonaste? Sendo que amor de pai ou mãe não foi algo muito presente, acho que pelo que me contaste. Houve Sim, algum tipo de amor presente? sim, de pessoas externas. Totalmente de pessoas externas. E isso foi fantástico. Porquê? Porque desenvolvi o conceito de amor como um conceito geral que se pode praticar com um desconhecido na rua e não só com a tua família em casa, estás a ver? Porque foi como foi praticado comigo. Tive mais essa sensação de acolhimento, carinho e afeto de estranhos do que de familiares, né? O que até foi benéfico. E tu tinhas perguntado antes, não só sobre Se te isso? tinhas apaixonado já, sentiste o que é o amor? Sim, já, como qualquer pessoa, creio eu, já tenho experienciado isso e deparei-me com vários problemas. Aí é que eu me deparei com as consequências familiares de infância, que eu achava que não me tinham afetado nada até aí, mas deparei-me com uma enorme, que até hoje continuo a tentar resolver, incapacidade de aceitar o acolhimento, mais por aí, do teu núcleo familiar. Eu muito mais facilmente aceito uma palavra carinhosa de alguém que eu não conheço do que de alguém que eu conheço e me relaciono diariamente. Consegues dar exemplos reais? Sim, eu tive uma vida estável. Eu gostaria de dizer, eu morava em Almeirim com, na altura, fica a dica, o único erro que eu cometi aí foi morar com a minha namorada e com a minha sogra, na altura. Não façam isso. Então, foi engraçado. Tinha uma vida estável, tinha o meu carrinho, tinha o meu trabalho, tinha o meu apartamento. Tinha os meus hobbies, estava-me a desenvolver como pessoa. Foi uma fase em que eu cresci bastante. Mas também me deparei com vários problemas que necessitava de resolver. E o que deu término a isso foi, sim senhora, a minha incapacidade de aceitar o relacionamento como ele devia ser. E principalmente achar que existe uma matriz de como deve ser um relacionamento. Hoje já nem sequer falo com a moça, mas gosto de ser. Isso aconteceu com todos os meus relacionamentos. Nunca da outra parte, mas da minha, eu gosto sempre de manter a pessoa como um desconhecido, sendo que isso tem uma definição diferente para mim. Como eu disse, é muito mais fácil a mim demonstrar afeto a um desconhecido. Então, se eu guardo rancor a alguém, nunca, até porque eu também não fui inocente. Tiveste algum tipo de apoio psicológico ao longo da vida? Tipo, terapia? Só fui uma vez com uma conversa. Eu sempre achei que nunca precisava de um psicólogo, e ainda acho que não precisava, mas fui uma vez obrigado por um processo criminal a ir a um psicólogo. Foi uma conversa de veras interessante, mas lá está, muito pouco proveituosa, porque entrei na defensiva e saí na ofensiva. Então, Também era a primeira consulta. Exato, as outras eu também não apareci, então. Mas a senhora também me ajudou a entender muita coisa. E o mais importante que eu guardei daí, e foi o que essa senhora me quis transmitir, é a urgência do quanto eu necessitava do meu espaço e da minha própria companhia só. Os problemas que eu tinha para resolver, que cresceram com os relacionamentos que eu tive, eu só os conseguia resolver sozinho, no meu espaço, e ser eu a introduzir alguém, não alguém a tentar introduzir-me a mim. Então, foi benéfico, sim. Recomendo, sim. Se vou, não. Mas quando falas em relações, falas tanto em familiares como amorosas. Intrapessoais, seja como for. Seja como for. Seja uma amizade, seja uma conversa com um estranho que nunca mais vou ver na vida. Isso é um relacionamento de curto espaço de tempo, mas E tu sentes tristeza, ansiedade? Não. Não sentes Não. tristeza Sou nem das ansiedade? poucas pessoas que posso dizer que eu não sofro nem com ansiedade, nem com esse tipo de tristeza crónica, porque não me permito. Eu Nem acho que nunca isso é um senti passo isso. importante.
Achas Se já que não foi senti, uma já, parte da tua vida? claro que senti, se permiti, não dei asos a isso e aprendi a combatê-lo com bastante facilidade. Desenvolvi os meus próprios métodos que se aplicam a mim, sei o que fazer quando começo a sentir aquilo, sei o que fazer quando começo a desviar o pensamento para aquele tipo de pensamentos e exemplos e analogias e whatever, seja o que for. Aprendi a controlar a minha própria mente e isso é o mais importante, seja qual for a tua história. Tens planos para o futuro? Tenho. Se sei para onde vou, não. Mas se Tens sei que vou a algum alguma lado, sei. Só ainda não descobri como lá chegar, mas estou a dedicar de momento todos os meios que tenho para esse fim. E o que é que fazes atualmente? Só para a malta saber mais ou menos o contexto Ok. atual de agora. Ok, então eu cheguei a Portugal há couple of months, há uns mesinhos atrás. Yeah. Estive em Inglaterra a trabalhar, conheci lá pessoal tão diferente, onde expandi imenso os meus horizontes. Deparei-me com uma imensidão de situações idênticas e bastante piores do que a minha, e isso foi-me de veras benéfico. E deparei-me também com situações de pessoas lá que, por não. O facto de terem penas delas mesmas é um prego que nunca as vai deixar progredir no que elas têm a resolver pessoalmente. Mas, voltando à questão do trabalho, eu trabalhei lá. Se quiseres podes naquela abordar mais essa à parte. Não, foi uma parte que eu achei interessante mencionar. Se Porque quiseres aprofundar um bocado. concluí que ter pena de ti mesmo é um beco sem saída e um buraco vertical enorme, difícil de sair. Então, um dos exemplos que eu estava a falar do quando me vejo a pensar naquele tipo de pensamentos, Ok. eu recuso-me. Não vais fazer isso. Porque sentes que Vais estás a ter pensar pena de ti, E eu odeio isso. entras assim num ciclo. Exato. E ainda odeio mais que pessoas externas tenham pena de mim. Então procuro não partilhar muito daquilo que me disponibilizei a vir partilhar aqui hoje. Sim, porque senão iam dizer que era. Exato. E de maneira nenhuma, ao partilhar este tipo de informação, eu procuro que tenham pena de mim. Isso seria o pior outcome possível daquilo que estamos aqui a fazer, no meu pensamento. Agora, se para mim foi muito, mas muito útil usar o exemplo de outras pessoas e ver a história delas e perceber, ok, se calhar isto eu posso não fazer e vai-me poupar daquilo. Sim, porque foi sempre esse o exemplo que tu tiveste, foi o que não fazer. Exato. Então, Até porque ter um exemplo do que fazer, eu acho que isso não existe. Ter o exemplo do que fazer para aquela pessoa, isso existe. Para aquela pessoa resultou. Agora, se eu fizer igual e dar errado, e eu digo que aquela pessoa está errada, não, o errado és tu, porque achaste que eras igual àquela pessoa e que ele ia ter o mesmo resultado em ti. Não. O que eu mais gostava de concluir com isto era, de maneira nenhuma eu procuro pena. Ao partilhar a minha história, só acho que isto possa ser útil para alguém a resolver os seus problemas pessoais, como eu resolvi da mesma maneira, usando os exemplos externos. não queres deixar mais nada? Alright. O que é que eu gostaria de partilhar que eu achava ultra importante para concluir isto tudo? O que mais impede, na minha pouca visão, porque eu sou muito jovem ainda e já conheci pessoas que conheceram muito mais do mundo do que eu, mas do pouco daquilo que eu posso dizer é a pena de ti próprio é o maior inimigo da tua progressão, assim como o comodismo, acomodaste, e só não consegue quem realmente não quer. Não importa o quão pior, muito pior caminho seja a tua história. Isso pode ser um bocado polémico em certo sentido, tanto que essa palavra para mim é. Mas pronto. Qual? É polémico. Yeah. Para mim, ultimamente, isso faz-me confusão, mas é a linguagem que se utiliza. Mas em certo sentido pode causar alguma controvérsia porque Entendo. hoje em Nunca tivemos dia. tanto acesso à informação dos outros como agora Sim, e nunca a usámos tão mal como agora. então o facto de dizeres isso vai haver sempre alguém que vai dizer que é exceção, o que faz todo sentido e existe claramente exceções. Se Mas não estamos também a querer generalizar, eu acho. sim,
de facto. Tudo o que é generalização também, em certo sentido, é mau. Exato, exato. Porque eu odiei que fizessem isso comigo. Tipo, ok, nos processos de adoção não resulta por causa disto. Não, tu não conheceste o meu processo, então não podes opinar sobre. Yeah. Podes Mas só... Ok. fechaste em casa e achares que os problemas que tu tiveste no passado são uma sentença para o teu futuro é completamente errado. Não são. Tu é que estás a fazer isso. Tu é que os estás a assumir como permanentes e a arrastá-los enquanto fores vivo. Eu acho que isso é a pior maneira de se viver, não? É seguir uma linha constante. Eu Não sofri é facto de estas seguir uma desgraças linha, em é facto de seguir infância, uma linha então constante. em adulto eu vou sofrer esse tipo de consequências desastrosas. Não, vais se tu te permitires. Não tive muita influência, quase nenhuma influência dos Também meus pais consideras que biológicos. seja necessário ajuda ou não? A ajuda acho que nesse caso é essencial. Sim, ajuda é essencial. Há muita coisa que tu nunca vais conseguir resolver sozinho, há muita coisa que tu nunca sequer vais identificar sozinho. Mas depender exclusivamente de ajuda para te movimentares e resolveres algo. A também força é um tem que ser problema. interna. Exato, Mas, exato. mas claramente a força interna com uma ajuda exterior é o combo perfeito, eu acho. Ninguém ajuda ninguém que não quer ser ajudado. É por aí. Yeah. E a maior parte das pessoas que têm problemas hoje em dia ficam à espera que alguém de fora os venha resolver. Mas isso nunca será possível, porque essas pessoas não viveram. Não sabem qual a Hoje melhor em dia maneira também de estamos resolver. habituados a ir ali fora, pagar alguém para resolver os nossos problemas e não... Exatamente, um canalizador, um eletricista, whatever. Já ninguém sequer... Pronto. Yeah. É facto.